Fala, amante da música! Depois de muita insistência do Thales Jones, finalmente eu consegui atender o pedido de mais uma bela música do mestre Chico Buarque. Depois da vinheta eu conto pra você. Ele me pediu para explicar A Flor da Pele, mas eu vou fazer melhor ainda. Essa música tem 3 versões, então eu gostaria de explicar o motivo que existe as 3 músicas. Essas 3 músicas foram feitas para o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, que estreou em 1976 com a atriz Sônia Braga interpretando a Flor. A primeira, que é logo na abertura, é dedicada ao primeiro marido de Dona Flor e é tocada no momento em que a esposa o pega nos braços morto, o que significa que é uma poesia a Vadinho. O que será que lhe dá? O que será, meu nego, será que lhe dá? A primeira estrofe fala muito da sua vida boêmia e da dor de cabeça que ele dava à Flor. Nego, será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? Será que passa fora o resto do dia? Mesmo assim, os últimos versos... Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite. Quase que introduzem a segunda estrofe, onde ele tenta justificar por que continuava com o malandro, que causa nela um efeito que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia. E finaliza a música com a resignação. Vadinho é o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. E é dos vadinhos que ela gosta. Perceba que esse nome remete a vadio. Vadinho, vadio. É como se fosse uma autodescrição do personagem. Bom, agora eu vou explicar a segunda versão, que é A Flor da Pele, que era a que o Thales tinha pedido. Essa música é a do momento em que Flor vai levar flores ao túmulo de Vadinho. Olha eu já falando vadio em vez de Vadinho. Ela leva as flores pro túmulo do Vadinho e já tá na parte que a mulher está viúva. O que está na flor da pele, nesse caso, claramente é a saudade. Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar. Mas por que faz corar? Não é bem uma saudade poética de quem espera um dia abrir a porta e receber um abraço apertado daquele que morreu. A saudade que Flor sente não é dos seus passeios ao pôr do sol. O que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendiga, me faz suplicar. O que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá. Ela sente falta do que Vadinho fazia com ela na cama, que provavelmente homem nenhum conseguirá fazer igual. É a mesma sensação que está na segunda estrofe da abertura. Porém agora, quando seu começo é relocado para a segunda estrofe da Flor da Pele, torna-se uma espécie de desespero. Algo que me queima por dentro, será que será? Que me perturba o sono, será que me dá?
que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar. É o que justamente faz com que Dona Flor procure outro homem e case-se com o farmacêutico. Isso dá em Flor. E uma aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá. Vadinho é o que não tem juízo. E agora a última versão, que é a Flor da Terra. Essa é a mais conhecida e polêmica de todas. Teve um sucesso estrondoso na época do filme, o que levou o Chico a gravá-la com Milton Nascimento ainda em 1976, no álbum Meus Caros Amigos. E claro, por se tratar de Chico, a música foi fichada no DOPS. Francisco Buarque de Holanda nunca foi um compositor alienado, nem foge da raia, mas ele tinha carteira de cliente VIP com a censura. O número de vezes que ele prestou depoimentos para esclarecer as letras das suas músicas foi além de um absurdo. Quando soube que essa letra em questão estava sendo analisada no DOPS, ele disse apenas: acho que eu mesmo não sei o que existe por trás dessa letra, e se soubesse, não teria cabimento explicar. Não ser uma música engajada com a ditadura não diminui em nada seu valor. Afinal das contas, a música foi feita para um clássico maravilhoso da literatura. Voltando à discussão da letra, ele se refere a uma busca pela liberdade. Que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, Pode ser, claro, uma brincadeira ateísta. que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. Quem sabe uma letra dedicada a um deus de alguém sem religião, que crê puramente. Inserindo no contexto do filme, claro que O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. é o amor, o sexo, a sensualidade, que podem sempre andar de mãos atadas. O que faz muito sentido em Porque todos os sinos irão repicar, porque todos os sinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. Lembrando que o Padre Eterno nunca foi lá, talvez pelo voto de castidade que ele fez e abençoa. Porque todos os sinos irão consagrar. Quem sabe adotando o hino como os versículos do Evangelho. Fica sempre aberta a discussão, e é por isso que devemos sempre dizer que a tônica da música é a dúvida, porque, como disse o próprio Chico, se soubesse não teria cabimento explicar. A poesia da letra é linda por si só, a qualidade máxima chega no 6º verso. E todos os meninos vão desembestar, Mantém esse ritmo meio de agonia até o 9º verso, olhando aquele inferno, vai abençoar. e fechando-se a partir do 10º verso, Que não tem governo nem nunca terá, deixando margem para o último verso sem rima, o que não tem juízo. desgovernando a música. O jeito como as rimas se alteram em alguma das estrofes vai dando uma ideia de desabamento. Em A Flor da Pele fala dos desejos da flor que vai sucumbindo, e em A Flor da Terra fala da moral da flor que vai perdendo a decência ao aceitar o convívio com os dois maridos na cama. E a música toca exatamente na saída da missa, onde Dona Flor anda de braço dado com seu marido e com Vadinho nu do outro lado, segurando a bunda de Dona Flor. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos. Os
nomes das músicas são bem claros para o filme. O que será? Não é apenas por ser a palavra que mais se repete na música, mas sim o questionamento. O que será que deu nessa mulher? Os dois parênteses, a flor da pele e a flor da terra, são claramente um jogo de palavras com o nome do personagem. A flor da terra mostra o desapego dos valores mais cristãos e uma personagem mais terrena, mais realista. A trama chama muita atenção na época por tratar de um tema tão polêmico para os anos 60, a poligamia. Até os dias de hoje não é aceito na Igreja Católica. Mas por que eu falei poligamia entre aspas? Porque na verdade Vadinho está morto. Então o que Jorge Amado coloca na sua obra é aguçar a imaginação, uma geração de recatadas donas de casa e maridos machistas. Tanto é que o livro foi best-seller. E posteriormente o filme, até hoje a terceira maior bilheteria nacional. Jorge Amado contava que para escrever Dona Flor e seus dois maridos, tinha se inspirado numa história que ouvia muito tempo antes. A de uma viúva que se casara novamente, mas continuava sonhando com o finado marido. Escrito em Salvador na segunda metade de 65, o livro foi lançado no ano seguinte. Com grande sucesso, Dona Flor era a segunda personagem feminina marcante do autor depois de Gabriela. Tamanha popularidade diz respeito à singularidade da história e ao humor do enredo, mas também é uma visão particular da sociedade brasileira. Jorge Amado faz que a ambiguidade, o triângulo amoroso e o ponto de vista feminino se transformem em valores e deixam de ser tabu na família puritana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, comenta. Não se esqueça de se inscrever clicando aqui no sininho para ativar as notificações do canal. Dúvida, crítica, sugestão? É só deixar nos comentários. Muito obrigado pela sua sugestão, Thales. Foi algo muito prazeroso para mim. Obrigado pela sua audiência. Tchau.